Olá pessoal, estamos de volta com mais um Tomorrowcast para a gente poder falar de futuro. Quando a gente fala de futuro, a gente vai falar dos próximos anos e esse assunto que a gente tanto gosta de falar, tanto que a gente trabalhou na construção da Creator Economy. A gente vai falar sobre o que vem pela frente, para onde a gente tem que olhar, mas com base em um estudo incrível que chegou ao mercado recentemente, o Mapa da Influência, criado pela M-Field. E hoje a gente vai receber aqui um convidado super especial para a gente poder debruçar sobre esse estudo e entender o que nos espera, para onde a gente tem que olhar. Eu sou o Camilo Barros. Eu sou a Camila Tabachi. E hoje a gente recebe aqui no Tomorrowcast Flávio Santos. Prazer estar aqui com vocês, viu? Eu assisto os episódios, estava doido para ser convidado para participar. Que bom. A gente adora, porque aqui é um lugar de bater papo. Ótimo. E quando a gente bate papo com um assunto que a gente gosta de falar e um assunto que você tem total propriedade, né? Acho que vale aqui uma apresentação formal. Aqui a gente mantém um pouco a formalidade. Sim. Então, Flávio tem sido, né, uma das referências da nossa indústria, para onde a nossa indústria está indo quando a gente fala de Creator Economy. Além de dirigir uma das empresas que é uma das maiores referências também dentro da indústria, do mercado, é professor, autor e está sempre aí envolvido com suas conversas nos eventos, no podcast. Sim. E tudo. Vamos falar de tudo isso aqui hoje. Então, bem-vindo, Flávio, ao Tomorrowcast. Prazer estar aqui para falar de Creator Economy. Você chamou um mineiro para falar de Creator Economy. Se você deixar, a gente vai ficar umas 3 horas falando aqui, viu? Enfim, junto. Bater papo eu gosto e falar sobre o assunto que eu acordo e durmo pensando todos os dias é um prazer. Obrigado. É muito bom quando as pessoas apresentam a gente, né? Assim, vou pegar esse corte da sua apresentação e colocar na minha bio, viu, Camilo? Gostei. Obrigado. Que bom. Maravilha. Como é que a gente começa isso aqui normalmente, Camila? Pois eu tava até com saudade de fazer a pergunta, porque a gente começa falando que aqui no Tomorrowcast é muito mais sobre as pessoas que estão com a gente do que, né? É óbvio que a gente está aqui para falar de mercado, de trabalho, de ecossistemas, mas quem é o Flávio na fila do pão? Ali de manhã, fora do LinkedIn, né? Acordou cedo, foi ali na padaria buscar um pão e aí tinha alguém do lado, perguntou: oi, tudo bom? Prazer. Quem é esse Flávio? Muito bom. Isso é uma boa pergunta, assim. É legal a gente, talvez, nos despir desse crachá de pessoa jurídica, né? E eu acho que, por trabalhar com Creator Economy, eu me considero um cara cronicamente conectado e talvez é isso que me colocou nesse lugar de ser um empresário que quisesse apostar nesse mercado da indústria da influência. Assim. O Flávio, na fila do pão, é um cara que está conectado o tempo inteiro. Mas eu acho que mais do que um aventureiro nesse universo de São Paulo, nessa indústria da influência, eu sou um entusiasta desse mercado. Eu caí nesse mercado porque eu sou uma pessoa que consome muito internet, que consome muita influência, que vibra com o que as marcas fazem de diferente. Eu sou aquele cara saudosista que, quando vê uma publicidade legal, vibra, compartilha e que fala que orgulho de ser publicitário. Eu acho que foi a junção da fome com a vontade de comer, realmente. Assim, eu trabalho por diversão, gente. Isso é muito legal de falar. Porque maravilhoso. Eu tenho prazer de ir para o escritório, eu tenho prazer de criar, eu tenho prazer de fazer uma reunião de brainstorming, eu tenho prazer de buscar referência, dar print, fazer as minhas pastinhas de bench, porque isso me dá tesão no dia a dia. Então, quando eu falo que eu sou um cara cronicamente conectado online, é porque eu não consigo separar esse crachá de pessoa física e de pessoa jurídica. Uhum. De verdade, assim. O tempo inteiro eu tenho esse olhar publicitário de entender. Agora há pouco, vindo para cá, eu falei, gente, isso aqui faz sentido para uma campanha, isso aqui em algum momento pode dar algum insight para o nosso time criativo. Então, eu consigo enxergar publicidade em tudo. Eu acho que isso é uma coisa que você vai construindo, não acho que você nasce com isso, mas é uma coisa que você vai apurando no decorrer da sua carreira, que eu consigo visualizar a oportunidade em tudo que eu estou olhando, online, offline. Eu acho que é isso que me dá esse entusiasmo de ser um cara que, de fato, é um entusiasta na Creator Economy. E quem te acompanha sabe que você vive isso de fato. Sim. 24 horas por dia, né? Você não está ali
representando a empresa, você influenciando as pessoas. Você está sempre muito presente nos eventos, na academia, trazendo palestras, podcasts e afins ali. Então, acho que a gente vai aceitar tua resposta que mistura trabalho e LinkedIn. Não, mas isso é uma verdade, Camilo. Ontem um colaborador meu me falou assim, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, cara, eu tenho uma reunião 6 horas, depois eu tenho 2 eventos de marca à noite para ir. Ele falou, Flávio, como que você consegue? Como que você aguenta? Mas eu não encaro isso como trabalho. E eu acho que é nesse lugar que mistura o PJ e o PF, assim, eu tô nesses eventos a trabalho. Para fazer relacionamento, para me vender, para conhecer pessoas, para entender o que está acontecendo de legal no mercado. É trabalho. Mas eu me divirto estando ali. Assim como eu me divirto indo para o escritório. Assim, eu tenho prazer de ir para o escritório. Hoje a gente está num formato híbrido de 3 dias por semana, mas eu vou todos os dias para o escritório de segunda a sexta, porque aquilo ali me preenche, me alimenta, né? Eu tô naquele espaço, parece que minha criatividade se multiplica. Assim. Então eu gosto, de verdade. Eu não consigo separar. Sou destes também. Isso é um problema, porque... quem gosta, principalmente, eu também adoro pessoas, assim, e gosto de estar com as pessoas e de colaborar e de pensar junto. E aí você vai ficando... Para mim, a época de pandemia era um desespero. Todo mundo falava, nossa, que incrível. Eu falava, gente, eu tô desesperada. Eu preciso de gente, assim, eu preciso de pessoas. Eu acredito muito nisso, assim. Eu falo com todo mundo. O Camilo conhece o escritório da M-Field. Eu fiz muita questão de fazer um investimento de infraestrutura ali, porque, no final das contas, é uma empresa de serviço, uma empresa de pessoas, mas é uma empresa de criatividade. Então, as pessoas precisam estar felizes ali, porque isso eu acho que desbloqueia criatividade, que desbloqueia relacionamento, que desbloqueia ideias boas. Então, eu faço questão que as pessoas se sintam bem dentro da M-Field, porque, no final das contas, é isso que dá ideia, é isso que nos inspira. E a gente entende que se isso não acontecer, se isso não fluir, nada vai ficar muito mecânico. E aí é totalmente contra o processo e a política de influência que eu acredito. Sim, é o contrário daquilo que a gente está, de alguma forma, vendendo. Exato, né? Eu acho que todo mundo tinha, de qualquer profissão técnica, mais técnica, o que quer que seja, ela precisa ter essa paixão, esse olhar, essa profundidade. Flávio, o que a gente fez aqui em 2025, né, olhando para 2025, e que quando a gente viu o mapa da influência, a gente já vai falar dele aqui, falou assim, a gente precisa trazer essa conversa pro nosso papo, para nossa comunidade. A gente olha, a partir da plataforma Creators dentro do Institute for Tomorrow, a gente olha para o futuro da Creator Economy, mas quando a gente fala do futuro da Creator Economy, a gente está falando do futuro de diversas outras indústrias, né? Perfeito. A gente fez China esse ano, a partir do momento que apareceu que o varejo, quando ele tem a sua linha reta ali, e a Creator Economy ali numa paralela, e a gente enxerga aqui que esses dois têm a ver, a hora que a gente olha lá na frente, dentro de um mapa de futuro, e até com uma aceleração de tecnologias, novas execuções e coisas que aparecem, essas indústrias se cruzam e criam uma nova indústria, né? E a gente não está muito olhando para isso. A gente foi até na China para enxergar isso de alguma forma, e a gente tem um parceiro nosso aqui, Lucas Peng, da IEST, que ele fala que isso está há 4, 5 anos à frente. Sim. Dentro de um mapa de olhares ali, mas que a China já vive isso de alguma forma. A gente vê a evolução das plataformas, e a gente conversou com algumas aqui esse ano, né, mudando essa lógica de influência para creator, para seller, né? Então a gente vê que é um mercado que está em total ebulição. E vocês lançaram agora, no final desse 2025 pesado de economia, de tudo que a gente carregou aqui, um mapa da influência. O que levou vocês a falar, não, a gente precisa prestar um serviço, né? Eu vou chamar de prestar um serviço ao mercado como um todo e entregar um material denso, robusto, analisado ali sobre essa indústria, e não ser um material de trabalho da M-Field. Perfeito, cara. Muitas coisas nos levaram a desenvolver esse material. A primeira grande curiosidade desse material, que eu falo com muito orgulho, Camilo, esse estudo foi produzido, criado 100% por 6 estagiários da M-Field. Foi uma missão que eu dei para eles, né? A gente tem um programa de estagiários lá dentro que a gente chama de M-Start. E aí é um movimento que eu sou
entusiasta de colocar jovens que queiram trabalhar na Creator Economy para aprender na prática, aprender fazendo, né? Então a gente tem um programa de estagiários lá que eu soltei essa missão para eles no meio do ano. Eu falei, gente, o que a gente defende para os nossos clientes, que os clientes têm que gerar conversa e não só participar das conversas, isso também vale para a Mvild. Então, ao invés da gente só nos inspirar por relatórios, tendências e mapas que plataformas e empresas fazem, por que a gente não produz o nosso relatório proprietário, né? Então, foi um trabalho que começou em junho, já pensando que a gente queria, no Q4, soltar esse estudo para que o mercado se baseasse. E é um relatório que vai para além de ser uma base de estudo para marcas. Eu acho que ele funciona para estudante, para entusiastas, para professores, para estudiosos, para marcas, para C-levels, porque a gente queria entender um comportamento de médio prazo do que as pessoas estão projetando para a Creator Economy. Quando eu falo de médio prazo, porque obviamente a gente sabe do cenário chinês que está 4, 5 anos na frente, mas é muito difícil de você prever. Tem um vale ali no meio, né? Exato, assim, me perguntam muito, Flávio, o que você imagina para o mercado da influência para 2026, 2027? Eu respondo, não sei. E sem vergonha nenhuma de falar isso. A última parte do a última página do meu livro eu falo isso. 15 bilhões de razões para você investir no marketing de influência, mas isso pode mudar amanhã, né? Pode surgir uma plataforma nova, o algoritmo pode ser adaptado. Enfim, você falou de seller, live commerce, isso tudo vai se adaptando. Uma hora é short vídeos, uma hora é long vídeos e tudo mais. Então é muito difícil da gente prever. Obviamente, a gente consegue entender um cenário de tendências, que eu acho que é um pouco do que a gente está trazendo dentro do nosso relatório. Então eu soltei essa missão interna para o nosso time de marketing, que eu falei, a gente precisa gerar a conversa e não só participar da conversa. E eles super compraram. Então a gente pegou um segundo semestre, que era um semestre de muitos eventos, que a gente participou de muitas ações, e a gente soltou uma missão de entrevistar mais de 100 profissionais do mercado para entender o que eles entendiam ser a tendência de 2026 para a Creator Economy. Obviamente, depois que a gente conseguiu 123 respostas, a gente entrevistou 123 pessoas, a gente foi fazer uma análise com o nosso time de BI de interpretação desses dados, né? Porque tinha muita informação de caráter pessoal, tinha muita informação de caráter muito técnico, então a gente foi fazer a gente foi ter uma maturidade daquelas informações para isso se transformar em 67 páginas de um relatório. Então foi a junção de um desafio interno da gente, como marca, gerar a conversa, foi uma missão da gente também nos inspirar para a gente basear nesse relatório para apresentar projetos das nossas concorrências, projetos para os nossos clientes. E eu sou um líder de empresa muito marqueteiro. Então, eu gosto de estar aqui falando sobre um relatório que eu criei. Eu sei da importância disso, eu sei da importância de outras pessoas se inspirarem nesse relatório. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado. Eu já vi pessoas e profissionais que me inspiram no mercado, repostando o mapa de tendências, interpretando, comentando. Eu acho que a missão foi cumprida desse projeto. Maravilha. Muito bom. E é muito legal isso, né? Porque ao mesmo tempo é uma forma de colocar a equipe no meio da conversa e a gente sabe disso, a gente vive, a gente estava até comentando isso antes de entrar, que a gente tem uma cultura aqui no Brasil de muito relacionamento, muito baseado em com quem você conversa, como você conversa, aonde você chega, quais essas conversas, e trazer isso realmente é uma forma de gerar muitas conversas, né? De abrir portas para muitas conversas no mercado. Total. E tem um ganho, Camila, que eu acho que a gente fala pouco, que é o quanto a Mfield se desenvolveu criando esse estudo, esse mapa de tendências, porque nós fizemos mais de 10 reuniões internas para interpretar essas informações, para discutir essas informações, para bater com o social listening do que estaria como assunto mais falado ou não. Então, a gente fez um TCC interno que nos ajudou a desenvolver como empresa também, de entender, cara, o mercado está indo para esse lugar, a gente achou que era para cá e ia mais para cá. Então, a gente nos forçou e nos obrigou a estudar também, isso é muito relevante.
para conseguir soltar um mapa com essa qualidade. E é o que você falou, no final das contas, isso também gera relacionamento, gera conversa, a gente abre muitas portas. Eu já recebi pedido de orçamento de grandes marcas que nos acharam por esse mapa de tendências. Né? Ontem mesmo a gente apresentou uma concorrência que a líder de marketing da empresa nos falou, cara, eu vi o mapa de tendência de vocês. Né? Assim, então tem o check, uma benfeitoria para o mercado, um estudo que eu acho que é válido para todo mundo, mas isso também, como empresa, como companhia, nos ajudou bastante. Assim. Muito legal. E assim, eu vou pegar da minha colinha aqui. A gente tem ali 5 grandes movimentos, né? Que no final a gente aconselha para todo mundo. Leia, porque tá muito legal, tem muita informação muito rica ali. Mas se a gente fosse dar uma compilada no que a gente tem no material, a gente tem 5 grandes movimentos: autenticidade, comunidade, micromovimentos, profissionalização e tecnologia como aliada. Você acha que isso traduz, assim, do seu, né, a partir da sua perspectiva, do que você acompanha de mercado, você acha que isso traduz um pouco do movimento que você vê que está acontecendo para o próximo ano? Na verdade, na real, também vocês subtitulam o estudo como o ano da autenticidade, né? Que deveria ser todo ano, né? Cara, como é que a gente chega nesse primeiro ponto? Esse foi um dos principais, uma das principais surpresas desse relatório. E eu falo isso sem problema nenhum, que muitas vezes as pesquisas também aparecem para trazer veracidade para o que é óbvio. Sabe, assim, a gente teve algumas boas surpresas. Na grande maioria das vezes, né? A gente teve algumas coisas que de fato foram surpresas, que a gente não imaginava que iriam aparecer, mas muitas das coisas que foram mais apontadas por esses líderes de mercado eram coisas a princípios óbvias pra gente, mas a gente precisa de um estudo e de 130 e tantas pessoas falando pra gente pautar num papel e falar assim, verdade. Não estamos olhando para isso. Porque senão ele é uma sensação, né? É um feeling de mercado. Vira um feeling generalizado e que quando a gente coloca isso num documento e fala, isso foi um estudo criado a muitas mãos por 6 meses que validou que de fato isso é uma tendência, não é um feeling. Então teve muita validação de coisas óbvias. Eu acho que esse é um ponto que a gente destaca e sem problema nenhum. Eu acho que um relatório não precisa trazer só coisas que a gente nunca imaginou. A gente precisa validar o que é óbvio também. Sim. E isso é muito importante. E quando a gente dividiu nesses 5 macro temas, foi muito baseado na nossa percepção de como a gente conseguiria dividir isso em capítulos para trazer um olhar de tecnologia, um olhar de comunidade, um olhar de conteúdo, que aí é o ano da autenticidade, né? A gente se inspirou muito em grandes pesquisas, porque, obviamente, a gente quer fazer isso a cada novembro, soltar a nova pesquisa do próximo ano e elencar o ano de alguma coisa. Né? E a gente entendeu que quase 38% das pessoas colocaram em primeiro lugar a necessidade da retomada da autenticidade para a Creator Economy em 2026. Que é coisa que a gente já vem falando, né? Com outros tons e de outras formas, enfim, valorizando o conteúdo como um todo. Mas a gente entendeu que quando a gente junta os outros capítulos de micronichos, comunidades, o poder do conteúdo, o marketing de influência não é uma aposta, a autenticidade de fato se tornou protagonista dentro desse estudo. E, cara, eu acho que é isso no final das contas. Sim, né? total. A gente vem buscando cada vez mais nos nossos projetos conteúdos menos roteirizados, projetos menos engessados, trazer verdade, trazer autenticidade. Eu acho que isso foi lido na pesquisa e nos resultados. Então, a nossa headline é o ano da autenticidade. E aí, já escapando aqui do roteiro, porque a gente adora falar que a gente também quebra roteiro. Você acha que isso tem também está relacionado com o que a gente tem de movimentos de tecnologia? Assim, a gente vai falar de AI daqui a pouco também, mas você acha que tem a ver com as plataformas, né, com o crescimento, por exemplo, de TikTok, de Kawaii, que tem uma proposta diferente do Instagram, e
E aí isso massificando talvez mais em relação a formatos, em relação à inteligência artificial também aí como um excesso e aí um equilíbrio desse excesso? Eu acho que tem a ver com o processo de humanização da indústria. E aí não só linkado à plataforma, mas a humanização da indústria como um todo. Assim, eu falei disso muito nos eventos que eu participei esse ano, da importância da gente entender a Creator Economy muito como economy e não só como creator. Né? E aí, quando eu estou falando de economy, é a indústria por trás. Sim. É a M-Field, é o Instituto, é a Creators, é o podcast, são os cameramen, os videomakers, isso tudo compõe uma indústria da influência. Né? A gente fica muito viciado a achar que só depende dos influenciadores. Só tem uma pessoa ali na frente. Só dos criadores de conteúdo, que obviamente tem uma extrema importância, eles acabam sendo um rosto dessa economia, mas para que isso aconteça tem inúmeros profissionais. Pense bem, a M-Field tem 85 colaboradores para colocar campanhas de criadores de conteúdo na rua. Isso é a indústria, né? São 85 pessoas empregadas, fora os indiretos. Em diferentes áreas, né? Em diferentes áreas, criativas, jurídicas, enfim, de todas as áreas para aquela máquina acontecer. Mas eu acho que isso está muito mais ligado à humanização do que a gente trazer uma roupagem de necessidade de autenticidade estar vinculada à plataforma. A gente precisa humanizar o processo como um todo, e aí não é vilanizando a parte de inteligência artificial, pelo contrário, eu sou um super defensor disso como meio, né, como facilitador, como tudo, a gente vai falar disso. Mas eu vejo que a autenticidade está muito mais ligada a como a gente vai trazer de volta a humanização, mesmo que dependa de escala. A plataforma é necessária, escalar essa indústria é super importante, mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa de capital humano. E aí é nesse lugar que eu acho que a autenticidade tem o seu protagonismo. E no estudo vocês trazem ali essa questão da tecnologia também como uma aliada, né? Que Sim. É como a gente vê um pouco do uso da tecnologia em frentes ali. E, de novo, recorrendo ao nosso ano aqui, que a gente fala muito que a tecnologia ela só tem valor quando ela desaparece no processo, né? Quando você não olha e fala, aquilo ali é tecnologia, é a parte da tecnologia. Muito bom. A tecnologia ela tem que estar inerente ali dentro disso, e isso aparece de alguma forma ali no estudo. Mas a gente vê também, Flávio, um ponto ali que olha para a autenticidade, do outro lado a gente tem a questão da tecnologia, a gente vê que é uma indústria, né? E aí muito baseado na pessoa que está na frente das câmeras se expondo ali, né, nesse criador de conteúdo, se tornou um aspiracional, né, um virar conteúdo, mas caiu num campo também que a gente vem discutindo aqui, isso já há algum tempo, né? Acho que já tem alguns anos que a gente vem discutindo essa coisa da profissionalização. Sim. Porque virou algo, principalmente ali no pós-pandemia, e a gente ainda fala pós-pandemia, para dar referência das coisas, a gente viu que virou uma saída para muita gente, né? E a gente vê agora uma necessidade quase que urgente da gente falar de profissionalização. Sim. Isso aparece no estudo. Aparece. Acho que é o capítulo 2 ou 3, a parte da profissionalização, que, de novo, é um assunto que já vem sido falado em todas as rodas, os eventos, os palcos de Creator Economy no Brasil e no mundo, mas a gente entendeu a necessidade de dar voz a isso no estudo, porque quando a gente fala de profissionalização, gente, eu acho que, até polemizando um pouco esse assunto, assim, a indústria da influência grita por profissionalização, mas são poucas pessoas que estão dispostas a profissionalizar. Porque quando você mexe com profissionalização, você vai tirar dinheiro de algumas pessoas, você vai regulamentar algumas coisas, você vai colocar em xeque formatos de pagamento, de incentivos, de BV. E aí você começa a mexer no bolso de alguns empresários que a galera talvez grita por profissionalização, mas no final das contas não quer profissionalização, né? A profissionalização do criador de conteúdo, ela é urgente. Isso sim, a gente talvez tenha que passar esse senso de urgência para a gente entender que se isso virou uma fonte de renda, se isso salvou muitas pessoas desse período pós-pandemia, isso precisa ser tratado de forma profissional. Isso é um trabalho, né? A marca está te pagando, está te remunerando, você precisa entregar no dia, no horário, entregar relatórios, prints que precisarem, dentro do roteiro, co-criando ou não aquele projeto. E as pessoas hoje em dia, elas estão muito mais focadas
na produção de conteúdo, na vaidade de querer produzir, nas métricas de vaidade, do que na parte de, cara, isso é um trampo, né? Todo mundo quer o bônus, mas ninguém quer o ônus. Eu falo muito disso no processo de cocriação. Todo mundo quer cocriar, mas quando você pede o criador de conteúdo para fazer um roteiro, ele falou, mas tem que fazer roteiro? Tem que fazer roteiro. Você não está ganhando um cachê para isso? Você precisa trabalhar nesse projeto. Então, eu acho que a profissionalização dentro desse funil, ela tem um senso de urgência maior na parte da criação do conteúdo, porque a gente entende que a nível de volumetria são as pessoas que mais participam e tem mais volume dentro desse processo, dentro dessa etapa, mas isso precisa se escalar também para a indústria, para a economia como um todo. E quando isso se escala para a economia, eu fico com algumas dúvidas se as pessoas querem profissionalizar isso. Todo mundo quer, porque o discurso é lindo de falar de profissionalização, mas nem todo mundo entende a necessidade. E a complexidade disso. E a complexidade de fazer isso acontecer, né? O ano passado, Camilo, eu precisei sim, né? Eu criei um programa de aceleração de startups lá dentro do M-Field, que a gente chama de M-Draft, que é um programa que a gente buscou startups de Creator Economy no Brasil. Enfim, a gente teve 32 inscrições, selecionamos 6 startups para ver um programa de 6 meses lá dentro do escritório, porque a gente entendia a necessidade de trazer soluções tech para o nosso negócio. E a gente entendeu que talvez trazer as startups para dentro do negócio poderia ser um caminho, um atalho, né, para chegar nesse lugar. E por que eu falo que eu precisei? Eu falei esses dias isso numa reunião com o pessoal do governo de São Paulo. Eu falei, cara, precisou uma empresa com recursos privados criar um programa de aceleração para a gente valorizar as startups da Creator Economy. Isso é a profissionalização do mercado. Sim. Eu investi R$500 mil nesse programa de aceleração do bolso da empresa para descobrir novas startups, descobrir novos talentos e profissionalizar para essas startups e inserir elas no mercado de trabalho. Isso é a missão de profissionalização. A gente também, às vezes, precisa investir, aportar tempo e dinheiro, tá? Às vezes até mais tempo do que dinheiro. De escutar as pessoas, de sentar e explicar como emite uma nota fiscal, da importância de fazer um contrato bem alinhado, da importância dessas relações, desses acordos comerciais e como isso funciona. E eu acho que talvez as pessoas não estão dispostas a investir nem dinheiro nem tempo em profissionalização. Elas estão esperando alguém profissionalizar. Mas quem é esse alguém? E o alguém, na verdade, profissionalizar vindo dessa forma vai ser uma regulamentação. Uma regulamentação que vai te deixar feliz ou não. E que é isso, que vai gerar polêmica, vai ter quem concorde, quem não concorde. Normalmente, quando se fala em regulamentação, as pessoas tendem a ser crítica a algo que trave ali. Mas, de fato, assim, eu acho que se a gente parar e olhar, é uma regulamentação que é necessária, é uma profissionalização, mas ela é de uma cadeia como um todo. Até porque, como a gente falou ali no começo dessa conversa, a Creator Economy ela não anda sozinha, ela é uma nova indústria. Eu gosto muito, uma frase que surgiu há uns 2 anos ali, quando a gente estava conversando com o Crocas, e ele falando que a Creator Economy não veio salvar a publicidade, ela é uma nova indústria que se cria e é uma nova forma de fazer as coisas. Eu acho que é muito isso, mas como uma nova indústria, acho que falta a base. Que falta exatamente, ela surgiu meio que, não surgiu do nada, obviamente, mas a forma de se fazer as coisas foi muito copiada dos outros, daquilo que já existia. Foi copiada da publicidade, principalmente, bebeu muito dessa fonte e trouxe muitos vícios da publicidade, vícios ruins da publicidade. Né, em todos os formatos de negociação, de precificação, de falta de regulamentação, de acordos e desacordos, de amadorismo quando não pode ser amador e tudo mais. Então, a gente precisa. Obviamente, o meu tom de discurso aqui a gente não precisa esperar uma regulamentação para a gente profissionalizar esse mercado. Só que se a gente não se mover para isso, não vai acontecer. E você vê a indústria unida para isso? Não. Esse acho que é um ponto que deveria no palco, acontecer, sim, né? Tá? No palco eu vejo a indústria unida, mas na prática não. A gente não vê nem no palco. Sim. A gente não consegue ver muito nem no palco, mas... Mas eu acho que o que é interessante a gente... porque
a gente falou de regulamentação, né? Acho que tem muita gente que acha que profissionalizar é só regulamentar, mas não é só regulamentar, porque a gente está falando de processos, a gente está falando de padrões de entregas, de resultados, de mensuração, e a gente sabe que isso, já é uma economia, mas ainda é uma economia nova, uma economia onde as coisas estão maturando ainda, né? As coisas estão evoluindo. E a gente sempre tem uma discussão, né? Uma discussão muito grande entre marcas, criadores, agências sobre liberdade criativa, não liberdade criativa, passo briefing, o quanto a marca coloca ou não a mão nesse roteiro, nesse briefing, até que ponto isso é uma responsabilidade criativa, mas também tem uma personalidade, uma autonomia do criador quando a gente está falando disso. E quando a gente vai para que a gente está falando ali de ser mais autêntico, e aí a gente, para um lado também a gente entende isso como menos editado, com menos filtro, com menos máscaras, digamos assim, nesse conteúdo. Tem um desafio também nessa relação entre marcas e criadores de como é que a gente está falando desse conteúdo mais autêntico, como é que ele evolui. Sim. Como é que ele evolui? Eu até acho que é mais fácil a gente educar as marcas do que os criadores, né? Porque pressupõe que os líderes de marca são pessoas estudiosas ou que entendem. Se você evangelizar esses caras, eles vão entender de fato o papel da influência dentro de uma estratégia de marketing, né? Eu acredito muito no que você falou, assim, de menos máscaras, menos camadas, mais autenticidade no conteúdo, menos produzido, né? Eu acho que isso aproxima o criador da sua comunidade, da sua audiência, mas eu vejo um caminho mais curto no processo da gente evangelizar as marcas. Quando você explica e prova por dados e aplica-se na prática o papel do influenciador dentro de uma estratégia, as marcas que têm uma maturidade dentro da economia da influência, elas costumam entender, né? Obviamente, tem o cliente, tem o decisor que quer comprar influenciador como mídia. E aí eu acho que esse cara não vai conseguir nos ajudar a plantar a sementinha do que vai mover essa economia para o futuro, né? Assim, um cara que quer comprar só alcance, só número, só audiência, e cabe a gente como intermediador, como empresa de meio de campo, falar alguns nãos também. Eu acho que isso é muito importante, porque ninguém está disposto a falar não, né? Principalmente quando se é para cliente, assim. Mas eu já falei muitos não, de falar assim, cara, nesse formato a gente não trabalha. Porque eu não vou conseguir te entregar resultados, você vai ficar frustrado, você não vai comprar de mim de novo. E não é assim que eu acredito que o marketing de influência funciona. Isso é muito DNA da empresa também, né? A gente tem um DNA de conteúdo muito forte. A gente optou em não ter cast, a gente vem de conteúdo que é contado por influenciador, não influenciador. Estratégia, né? A gente vem de estratégia. E aí, muitas vezes, o cara quer comprar CTR de influenciador, custo por clique. E eu falei, gente, não é assim. Compra um banner na Globo.com que vai te trazer mais resultado do que comprar esse influenciador. Então, cabe a gente também, mais do que evangelizar, falar alguns nãos. E aí eu acho que é mais fácil a gente educar ou começar a educar as marcas e depois a gente continuar educando os criadores. A gente tem visto, né, que esse caminho ele é bem árduo, assim. A gente criou a Creators, né, que é uma plataforma que olha para a Creator Economy dentro daquilo que a gente discute no Instituto, muito por conta disso aqui, de conversas nesta mesa com a indústria. E o João, que é nosso sócio, que fica lá do outro lado do oceano, em Lisboa, o João, inclusive, escutando muito do mercado brasileiro, e ele falava assim, cara, eu escuto muito da mesma coisa, mas parece que eles estão falando sozinhos. Até por isso minha pergunta que se você sente que a indústria tá unida, né? E a gente falou, qual é o nosso contributo para isso? Porque a gente não é um dos players, né? O que a gente poderia fazer? E a gente criou esse guarda-chuva da Creators, que era muito para qual era o caminho da profissionalização, né? Como é que a gente poderia contribuir com isso? Dentre algumas iniciativas, a gente criou um evento em Portugal,
até porque a gente achou que no Brasil esse território ele não está ocupado, mas a gente tem uma leitura de que o Brasil ainda não está preparado para essa conversa, Sim. onde a gente criou um evento que a menor parte do evento é o palco. O palco ele serve para... Tem um case que precisa do palco. Já teve esse ano o evento? Não, ele virou uma plataforma que ele entra em outros eventos. Perfeito. Ali. Esse ano, em Portugal, ele foi parte do Icon, Legal. que foi o maior evento de influência da Europa. E a gente fez a curadoria e teve os debates ali. Hein? Tem que me chamar. Com certeza. E quando a gente criou o conceito, né? E que, por acaso, ele virou um evento ali... a ideia era essa, era não ter palco, não dar palco para essa conversa. A gente criou salas de workshops. Perfeito. E a gente percebeu que a adoção foi muito grande, que as pessoas queriam ir lá. Até falando de um cliente em comum aqui, teve filas e mais filas para as pessoas aprenderem a usar o Canva. Maravilhoso. Dentro da as construção. pessoas estão dispostas a aprender, né? Isso é um caminho. E aí tinha isso, aí tinha o outro de monetização, tinha o outro do TikTok Shop, então assim, a gente criou salas, eu falei, cara, vem aqui, porque a gente vai te ensinar a caminhos da profissionalização. Quando a gente traz essa conversa, e a gente atravessa o oceano e traz essa conversa para cá, a gente criou esse ano também, debaixo do guarda-chuva de creators, a gente criou uma imersão na China. Sim. E a ideia era, tem o varejo, tem a Creator Economy, tem a tecnologia, isso vai acelerar. E você, que já foi blogueirinho, virou influenciador, virou creator, você vai virar seller. Vamos lá ver como é que isso vai acontecer? A gente teve um total de 0 creators interessados em ir para a China, porque a pergunta era, mas alguém vai pagar para eu ir? E aí a gente começou a falar assim, não é essa a lógica. A gente quer... construir algo que é o teu futuro, que é para onde você tá indo. Você entende que nem eles estão com cabeça de profissionalizar. Porque eles falam assim, eles esperam que a marca ainda pague. Eles querem que alguém invista na profissionalização, mas eles não estão dispostos a, como empresa, se profissionalizar. E aí teve o creator. O creator que foi o empresário que entende que esse caminho é um caminho que a indústria dele tá indo para lá. E aí é uma creator do Rio Grande do Sul, que ela tem uma confecção de moda feminina, que é referência em termos de produção de boutique, loja. Não tem. E que ela faz 6 horas de live por dia para vender para o Brasil inteiro. Perfeito. E ela foi a pessoa no Brasil mais interessada em olhar as coisas acontecendo na China. A Fabi, querida, tá no movimento com essa volta, de criar novas Fabis no Rio Grande do Sul. Perfeito. Falando, eu vivi isso aqui. E eu acho que você devia olhar para isso. E de criar plataforma exatamente olhando essa profissionalização do mercado, estrutura, né? A gente precisa de muitas Fabis, né? Para a gente conseguir escalar essa profissionalização, porque de fato eles não estão dispostos a investir no futuro deles como criadores. Eles esperam que alguém faça isso. E isso se aplica e se multiplica para todos os setores, tá, gente? Todo mundo está esperando alguém profissionalizar, mas ninguém está disposto a investir, a bancar uma viagem para a China e entender, aprender, visualizar o que está acontecendo por lá. E isso é reflexo do que a gente está falando, né? Tá todo mundo esperando alguma coisa acontecer, mas com um discurso na ponta da língua que precisa de profissionalizar. E a gente voltou com vários testemunhos da creator, das agências, do varejo, de todo mundo que voltou fazendo negócio, porque existe já a demanda ali para isso acontecer dessa forma. Então a gente tem muito esse trabalho que a gente faz aqui. Não só a gente adora também olhar para os nossos mapas e tudo e tentar, a gente não está aqui para prever nem adivinhar nada, mas faz parte do nosso trabalho desenhar futuros possíveis. Sim. E como é que a gente constrói. E a gente acredita muito nessa indústria, tanto que a gente criou esse caminho para a gente ir. E outra coisa que passa por isso, né, a gente falou da profissionalização, passa muito e esbarra nessa questão, que é a questão da monetização, que a gente também tem escutado nos grandes eventos, de que precisa mudar a forma, né, da monetização. A gente sofre aqui, Flávio, com monetização, porque a gente não criou, obviamente, o Tomorrowcast para se monetizar. Ele é um amplificador das nossas conversas e tudo. Mas a gente nasceu e ficou 4 anos ali no áudio, que
não monetizava, obviamente, a gente sentiu uma necessidade, até por cultura, por mudança de comportamento, tudo, da gente vir pro vídeo. Certo. E, cara, é uma batalha, né? O pedir, ativa o sininho, curte aí na comunidade, porque depois isso é o que vende, é isso que interessa para as marcas estarem ali, é isso que as pessoas chegam na gente de alguma forma. Então, ainda continua sendo a questão do engajamento, né? O caminho. E uma coisa que aparece no estudo também é que não é mais sobre engajamento. A gente fala muito dessa construção de trazer protagonismo para a comunidade e não para o engajamento, né? E a gente até colocou uma lupa nessa discussão de comunidade, focando em micronichos, micro-influenciadores, porque isso está muito linkado ao conceito do mapa de autenticidade, que é quanto menor a comunidade, mais conexão e mais autenticidade se percebia dentro dos estudos e das análises de resultado que a gente se fazia. E a gente começou a fazer algumas interpretações, até usando dados de dentro de casa, de resultados de campanhas nossas, para entender que esses influenciadores e esses criadores de conteúdos que tinham comunidades mais enxutas, comunidades menores, estavam trazendo muito mais resultados do que os influenciadores maiores. Né? E aí, de novo, a gente valida o que você está falando. Assim, o alcance perdeu atenção e autonomia perante a construção de comunidade. E isso, de novo, é um novo desafio a se explicar para as marcas. Cara, acredite nos criadores de conteúdo que mobilizam comunidade. Né? Mas o engajamento dele. Mas o alcance dele. Mas o número de seguidores dele. Cara, olha para conteúdo e olha para a comunidade. A gente tem feito muito bem isso com Canva, você citou o exemplo ali, e nem estou falando dessas campanhas que viralizaram não, mas quando se olha para a comunidade que conecta com o público, o alcance vira uma moeda sem valor dentro dessas análises, né? Então a gente traz muito protagonismo para a questão de comunidade, de micronichos principalmente, né? O estudo fala que 48% das compras dos e-commerces no Brasil esse ano foram mobilizadas, motivadas por comunidades, quase 50% das compras. Então isso é muito potente e a gente precisa escalar isso agora para a economia da influência, para as pessoas entenderem. Então não é que a gente está desvalorizando as métricas de vaidade, a gente sabe da importância do alcance, das impressões, principalmente agora para um olhar das pessoas ter uma leitura da influência como mídia, né? De pagar como mídia, de comprar como mídia, não o influenciador, digo a influência como um todo, mas a nível de resultado. A aproximação desse conteúdo de autenticidade para a comunidade tem sido uma moeda de troca muito mais potente do que o alcance. Isso foi relatado no estudo. Depende muito da estratégia. E aí acho que tem isso, né, de entender que é uma estratégia e essa estratégia tem diferentes camadas. Sim. Né? O que a marca está buscando. Sim, tem espaço para awareness, tem espaço, né, para grandes nomes. A gente viu isso muito na China, que é interessante porque... A gente está com hiperfoco na China. A gente está com super hiperfoco. Vocês estão 4 anos na nossa frente. Mas porque já tem os próprios criadores já têm muito claro o papel deles, o estilo deles, né? Se é para trazer awareness para a marca, se é para trazer engajamento, se é para trazer conversão. E, inclusive, os sellers partem deste ponto, né? O objetivo deles ali é vender, né? Gostei muito do paralelo que o pessoal fez lá, falou... Gente, é igual você ir na 25 de março. O seller é aquele cara que fica do lado de fora, exato, tentando te puxar para dentro da loja. Ele não tá falando de conteúdo, ele é outro papel ali dentro. E aí eu queria entrar numa outra parte que hiperfoco de novo em China e fazendo esse paralelo, que a gente viu muito o uso de inteligência artificial, mas não inteligência artificial simplesmente como solução só criativa, sim, solução criativa também, mas como ferramenta para o criador, ferramenta de tanto de ajudar no processo criativo, mas de plataformas de visualização, de compilação de dados e informação, de ajuda nesse relacionamento com sua comunidade.
que você já está olhando, como que você já está olhando? Assim? Acho que esse é um dos maiores benefícios de AI hoje, né? A gente entender, não como substituição, obviamente, mas a gente está muito viciado a achar, eu digo Brasil, né? Inteligência artificial é ChatGPT, gente. Inteligência artificial é um caminho que a gente não consegue nem listar todas as possibilidades aqui. E a gente fica nesse vício de AI me ajuda a criar roteiro, me ajuda a criar imagens. Isso é 0,001% do que é capaz de fazer. A gente tem utilizado muita solução de inteligência artificial para isso, para a gente conseguir ganhar escala de conteúdo, para a gente conseguir mensurar isso de forma mais assertiva, para a gente conseguir criar plataformas para conseguir mostrar valor de até onde o influenciador vai, como seller, como alcance, como awareness que seja. Isso tudo a inteligência artificial nos traz ativos para conseguir facilitar o dia a dia. Então, quando a gente fala do que a IMField já tem visto de inteligência artificial, o nosso time de BI, o nosso time que comanda isso lá dentro da empresa, que acaba virando o cérebro da operação, porque o nosso BI ele é transversal, ele entra no início do projeto e vai até o pós-venda, na relatoria de pós-venda. Coisa que outras empresas usam BI só para mandar relatório. Né? A gente usa BI como social listening, como insight de campanha, como entender melhor perfil de influenciador. Então, a gente já tem utilizado muito desses processos, até menos para o processo criativo, que foi algum dos exemplos que você trouxe, e muito mais em automação, muito mais em leitura de dados, que nos ajudam a tomar decisão. Porque, para mim, uma das grandes valias de inteligência artificial é me trazer informação para me ajudar a tomar decisão, ou para ajudar o cliente a tomar decisão, seja para mudar a rota de campanha. Essa nossa campanha de Casas Bahia, por exemplo, a gente tem a meta de formar 10 mil criadores de conteúdos em 6 meses. Né? O programa tem 30 dias no ar e todas as metas estão sendo superadas, mas a inteligência artificial, a nível de plataforma, tem nos ajudado a entender melhor caminho. Os desafios que estão sendo mais aceitos. Ajudar na tomada de decisão mais rápido. Perfil de influenciador que está aceitando participar do projeto, que está se engajando mais, que está se engajando menos. Formato de conteúdo, é conteúdo longo, é short vídeo. Então, a gente tem começado a mapear todas as informações através de inteligência artificial para conseguir tomar decisão. Então, os próximos desafios vão sendo criados a partir dos learnings dos primeiros desafios que a AI está nos trazendo. Né? Isso é inteligência artificial. E às vezes pouca gente fala sobre isso, né? A gente simplifica muito, né? Até por conta do meu histórico, né? Que a inteligência artificial ela não pode ser a protagonista. Eu, por muitos anos, antes da inteligência artificial generativa, eu trabalho com inteligência artificial. E eu sempre falei, eu nunca precisei falar que tinha inteligência artificial. Sim. Agora, primeiro tem uma coisa que é compliance, né? Que é você falar que aquilo tem inteligência artificial para ninguém cair em roubadas, né? Que a gente tem o dom de utilizar para o mal as tecnologias. Mas é isso, a inteligência artificial ela acelera entendimentos, ela acelera processamento de dados, ela te traz assertividade nesse olhar, mas no fundo ela não tem que aparecer, né? Ela tem que estar nesse lugar assim não, como plataforma não sensível, e tecnologia, então... né? Assim, às vezes quando você esquece que o aplicativo do Meta ou do TikTok é muito bom, é porque ele tem uma boa tecnologia, mas naquele momento que você esquece, você vê o valor da tecnologia, porque é tão bom que você não lembra que é uma plataforma de tecnologia, né? Assim, é o que você falou, isso tem que passar despercebido no seu dia a dia, mas isso tem que te ajudar pra caramba no seu dia a dia. Perfeito. Flávio, outra coisa que aparece no estudo é criador de conteúdo se transformando em marca, né? E aparece ali de maneira bastante... nesse entendimento de negócios, né? E isso, de novo, né? Nosso hiperfoco em China nos traz esse olhar, né? A gente voltou da China com uma referência de que os IPs para eles são a principal meta de negócio de um criador de conteúdo, e a gente vê lá eles sempre desenvolvendo muito a questão de marca, como é que eles assumem propriedade intelectual das coisas. Isso vai de alguma forma refletir na remuneração ali, porque eles já se remuneram por GMV, eles já não se remuneram por cachê como mídia. Como é que é essa evolução e como é que vocês estão olhando para o futuro? Cara, isso para mim tem sido uma das maiores tendências, assim. Eu tenho
estudado muito sobre a construção de IPs, não só para criador de conteúdo, mas como empresa também, de como a gente pode transformar e produtizar tudo que a gente conseguir. Assim, isso já vinha sido listado como tendência, né? Tem milhões de falas e frases de que o criador de conteúdo que não virar marca vai perder espaço para a marca que vai virar criador de conteúdo, enfim. Então a gente já consegue entender isso. Pouquíssimas pessoas no Brasil têm sabido fazer isso bem feito, né? Fora do Brasil isso é muito potente, não só China, Estados Unidos é muito forte, né? Estados Unidos tem muito mais celebridades ou formadores de opinião que criaram suas marcas do que influenciadores. Eles nem entendem a influência como a gente, né? A influência deles é a Kim Kardashian ali, enfim, que cria suas marcas e a partir daí vira empresa realmente. Mas eu acho que a gente traz um senso de urgência para essa construção da metodologia de IPs aqui para o Brasil, Camilo. Se a gente não se adaptar para isso, e quando eu falo IP, não necessariamente é o formato de criar produto, é talvez até a forma de monetização, que é o que você está falando aqui. Eu participo de algumas reuniões com managers de criador de conteúdo, de influenciador, que quando você leva para esse lugar, o cara entende até como uma ofensa. É impressionante, assim, cara. Essa semana mesmo, o pessoal falou assim, mas você tá me falando que eu vou ter que virar sócio dessa marca ou fazer uma permuta? Hora nenhuma eu falei isso. Eu tô te remunerando, muito bem pago para fazer esse projeto, e tô te falando que essa sua remuneração pode ser vezes 10, se você topar entrar num success fee em cima de resultado e tudo mais. Eles acham isso uma ofensa. Mas aí vem de uma base cultural, né? Um país elitizado, sim, onde sim. Aqui, o básico é o que se sustenta, todo né? mundo quer vestir a roupa do empreendedor, mas nessa hora do risco ninguém quer, né? Assim, então, é um desafio. Mas o estudo traz isso com muita clareza do criador de conteúdo ter a necessidade de desenvolver produtos, metodologias, projetos, conteúdos, podcasts, IPs como um todo. A gente fica muito viciado em IP achando que é só produto e não é. Uhum. São projetos, né? Físico, não importa qual projeto pode seja. Pode ser direito autoral de alguma ideia. A lógica do IP é você gerar propriedade sobre valor e propriedade sobre algo. Exato, que possa ter escala. Então, assim, eu estava lendo muito sobre isso essa semana no próprio LinkedIn. Um criador de conteúdo que criou um formato enfim, que ele depois até vendeu para streams, e ele está ganhando dinheiro sobre propriedade intelectual. Isso é uma IP. Não é um produto físico, não é algo que o cara entra num e-commerce para comprar, não tem que ficar postando todo dia sobre aquilo, mas ele criou um formato que vendeu propriedade intelectual. No Brasil virou a referência o batom da Bruna Tavares, né? Isso virou a Boca Rosa, né? Assim, que faz brilhantemente isso, todas elas, a Bruna, a Boca Rosa, a Bianca e tudo mais, mas IP não é produto. Esse é um primeiro, é o próprio nome, né? Propriedade intelectual. Pode ser o produto físico, mas pode ser uma ideia, um insight e tudo mais. Então, poucas pessoas estão sabendo fazer isso bem feito. Você ia falar? Não, eu ia falar que a gente nem prestou atenção, o nosso tempo já está acabando. Meu Deus. E aí eu queria aproveitar, então, para a gente encerrar aqui e fazer a última pergunta, que é, no final, né, e aí a gente estava com hiperfoco em China, gente, mas para explicar. É porque tudo isso que a gente está falando desse hiperfoco em China também está exatamente no relatório, também está no mapa. Sim. É por isso que a gente trouxe, porque são tendências e são coisas que a gente já está... Exato. Vocês têm que fazer um mapa da China, de tudo que vocês viram. A gente tem o material da China. Está maravilhoso. Legal, a gente vai anexar aqui o mapa da influência da Enfield e de o novo mapa da aqui China. O mapa, o nosso, que na verdade é uma migração do que era o Made in China, né, que é essa coisa de produção em escala, pro Designed by China ou Created in China, que é essa coisa da China entender também a sua capacidade criativa e de desenvolvimento das coisas, né? Bom. Mas aí, voltando então pro nosso mapa, vocês terminam ele falando sobre que no final a gente está falando de pessoas, tudo isso é sobre pessoas. E aí queria o seu olhar desse fechamento, assim. Cara, eu fiquei muito feliz até com essa conclusão final do mapa de tendências, porque eu não acredito na influência sem pessoas, né? Diferente de outros mercados, são pessoas comprando pessoas. É um produto de humano para humano. Né? Assim, e não só da parte pública, mas são empresas como a Enfield contratando influenciadores, que são pessoas, e uma audiência que compra ou não é influenciada ou não por pessoas. Então,
literalmente é humanamente impossível a gente falar de Creator Economy sem trazer esse lugar humanizado. Mas a gente quis reforçar muito isso porque e não é que eu sou um cara contra a tecnologia, não, pelo contrário, né? Nos ajuda em milhões de coisas no dia a dia. Mas eu via que estava tendo muitos discursos de levar a influência para um lado só tech, de plataforma, de automação, de, meu Deus, a gente não precisa tanto das pessoas, dá para a gente escalar roteirização, dá para a gente escalar criatividade, vamos olhar só para números. Eu falei, opa, não é isso que a influência que eu, Flávio, acredito. E não tem certo e errado não, tá, gente? É o que eu acredito. Então, o mapa da influência da M-Field, quando ele traz esse lugar de ser o ano da autenticidade, é difícil da gente separar a autenticidade de humanização, né? Então, sim, eu acho que a tecnologia ela entra como facilitadora, mas o ativo da influência, criativo, capital humano, de escala, é humanizado. Então é nisso que a gente acredita e eu acho que o mapa veio para celebrar e talvez para validar um pouco esse nosso discurso. Maravilhoso. A gente vai deixar aqui anexado o mapa para todo mundo poder debruçar em todas as páginas dele, buscarem ali. Mas, normalmente, todo podcast tem aquela coisa, né? De me dar suas dicas, o seu livro e tudo. Sim. Mas a gente tem aqui um livro que é do Flávio, a gente tem um time na Kings League que é do Flávio, a gente tem uma série de coisas ali. Como é que a gente te acompanha? Como é que a gente te encontra? Pra onde a gente olha já pra esse futuro ali? Meus IPs também. Vamos pra lá. Eu tô criando meus IPs. Então, ó, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, eu tenho um livro que chama Economia da Influência. Encontra-se na Amazon em economiadainfluência.com.br. Tem o mapa da influência que eu quero muito que as pessoas tenham a oportunidade de baixar, de ler, de acompanhar. Acompanha a M-Field, a gente está soltando dicas de conteúdo, a gente está, enfim, 2026 a gente vai ter a segunda edição do programa de aceleração, o Draft by M-Field, então aí mais 6 startups vão ter a oportunidade de serem aceleradas e às vezes até investidas. A gente investiu em 3 das 6 startups que participaram do programa. Tem o Funkball, a nossa label da Kings League, acompanha que a gente nem falou de Kings League. Nem vamos ter que marcar um dia só para falar de Kings League. Eu quero trazer o Gabriel, meu sócio aqui também, enfim, que tem sido um estudioso e um entusiasta desse mercado de esporte e entretenimento. O Flávio torcendo pro time dele na Kings League, parecia eu torcendo pro Corinthians. Eu não tenho maturidade para ser dono de um time, porque eu levo muito pro pessoal. Eu sou competitivo, eu gosto de ganhar e tudo mais. Cara, na hora do pênalti eu fico maluco, assim. Mas é um tesão esse projeto, assim, da Kings League. A gente tá muito empolgado pra temporada de 2026 também. Enfim, redes sociais, Flávio Santos, cursos, aulas, SPM, cursos, vocês vão me encontrar, vocês vão me ver muito em 2026 aí também. Então a gente vai deixar também todos os perfis pra vocês também, perfil de Instagram, sim, LinkedIn, todos os perfis aqui pra quem quiser acompanhar. Que bom, foi um prazer. Eu ficaria mais 1 hora falando com vocês. A gente também, a gente não... tempo, a gente... Essa coisa, entendeu? Teve que pular, fui pulando aqui vários trechos aqui que a gente queria falar, mas é isso. Mas conversa boa é assim, né? Aquela passa rápida, né? Que o tempo passa rápido. Que bom, prazer, gente. Obrigado. Camila, Camilo, enfim, me chamem sempre para os projetos. Eu sou, enfim, quando vocês me convidarem sem saber para o que eu vou aceitar. Portas abertas aqui. Vem ajudar a gente, né? Já está ajudando o mercado, vem ajudar a gente nesse desafio do nosso pequeno contributo aí em profissionalizar a Creator Economy contribuição. Também. Parabéns aí pelo projeto. Obrigado por ter vindo aqui com a gente. Bom, gente, esse foi mais um episódio do nosso Tomorrowcast, hoje em especial da nossa plataforma de creators. Fiquem com a gente, acompanhem os próximos episódios. Um grande abraço e até já já.